Bem-vindo ao canal Matemática Começando do Zero. Hoje nós vamos ter a 14ª aula de Matemática do 6º ano. E o nosso assunto de hoje é fração. E o que é fração? Fração é uma ou mais partes de um todo, dividido em partes iguais. Vamos ver lá. Quantas vezes você já não chegou numa padaria e viu lá um bolo cortado e os pedacinhos? Aí você chega lá e diz, não tem um pedacinho de bolo desse? Quanto tem um pedaço de bolo? É R$1. Mas se você fosse falar matematicamente, a pessoa ia até achar que você era doido. Então vamos ver aqui assim. Eu tenho uma figura dividida em 4 partes. A quantidade de partes que essa figura é dividida, ela vai ficar nesse número embaixo, que ele vai se chamar de denominador. O que é que o denominador indica? Em quantas partes o todo foi dividido. Ok? E essa parte pintadinha, tem quantas partes pintadinhas? Tem uma. Nós vamos chamar ela de numerador. O que é que o numerador indica? Indica a parte que queremos. Ou foi tomada. Pronto. Então eu tenho uma figura dividida em 4 partes. Aí esse 4 vai ficar na parte de baixo da fração. E ele vai se chamar de denominador. As partes pintadas vai ficar na parte superior da fração. Ela vai ser chamada de numerador. Ok? Vamos ver essa outra figura aqui, ó. Essa figura está dividida em quantas partes? 3. 1, 2, 3. Aí esse 3 eu coloco no numerador ou no denominador? Vou colocar no denominador. E as partes pintadas? Eu vou colocar no numerador. Professor, como é que a gente lê esse número? 2/3. E esse número? 1/4. Aqui eu tenho outra figura. Tenho esse bolo, que foi dividido em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Supondo que isso aqui é um bolo e a pessoa já vendeu 3 pedaços. 1, 2, 3. A pessoa já vendeu 3 pedaços do bolo. Seria 3 dozeavos. Você já imaginou você chegando numa padaria pedindo para o dono da padaria, eu quero 1/12 de bolo? O cara no mínimo vai lhe chamar de louco. Aí você vai explicar para ele e ele vai continuar sem entender. Entendeu? Então, essa daqui é a linguagem matemática.
Continuando a nossa aula. Como se lê uma fração? A fração, ela é lida em duas partes. Primeiro a gente lê o numerador e depois lê o denominador. O numerador é lido como um número normal. E o denominador depende do número. Ok? Então vamos ver lá. Quando o denominador for 2, você vai ler meio. Quando o denominador for 3, você vai ler terço. Quando o denominador for 4, você vai ler quarto. Quando o denominador for 5, você vai ler quinto. Quando o denominador for 6, você vai ler sexto. Quando o denominador for 7, você vai ler sétimo. Quando o denominador for 8, você vai ler oitavo. Quando o denominador for 9, você vai ler nono. Quando for 10, 100 mil, aí você vai ler décimo, centésimo, e milésimo. E quando for um número maior do que 10, como é o caso 11, 12, 13, 17, você escreve o número normal 11, mais a palavra avos. Então, 11 avos. Esse. 17 avos. Então, vamos ler essas frações aqui, ó, tá ok? Numerador é o de cima, denominador é o de baixo. O numerador é lido como um número normal. Então, que número é esse? 3. Denominador é quanto? 4. Como é que eu leio 4? É quartos. Então, 3 quartos. Ok? Exemplo B. Quanto é o numerador? 9. Quanto é o denominador? 15. 15 é maior do que 10. Então, como é que você vai ler? 9, 15 avos. Quando for maior do que 10, você lê o número normal mais a palavra avos. Esse, como é que você vai ler esse? 8, o 100, como é que você lê? Centésimo. 8 centésimo. Como é que você vai ler esse? 5, o 12 é maior do que 10. Então, 5, 12, mais a palavra avos. Como é que você vai ler esse? 9, milésimo. Esse, como é que você vai ler? 8, 9, nono. 8 nonos.
Ok? Vamos representar uma fração através de figuras. Aqui eu tenho uma figura. A gente compara ela muito com pizza. Porque ela é redonda e está dividida em partes iguais. Primeira coisa que você faz o que é? Em ver quantas partes a figura foi dividida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 partes. O total de partes que a figura foi dividida, ela vai ficar no denominador. E as partes pintadas foram quantas? 1, 2, 3. Como eu leio esse número? A gente já sabe, ó. O numerador é lido como um número normal. 3. O denominador não é 8? 8 é oitavo. 3 oitavos. Essa segunda figura aqui é no formato de um quadrado. Ó. Ela foi dividida em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Tem quantas partes pintadas? 1, 2, 3, 4. Como que eu leio essa fração? 4 oitavos. Essa figura aqui é uma em forma de um retângulo. Ela foi dividida em quantas partes? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 partes. Tem quantas partes pintadas? Uma parte pintada. Então vai ser 14 avos. Agora nós vamos ver os tipos de frações. Então tem 3 tipos de fração. Tem a fração própria, tem a imprópria e tem a aparente. Vamos ver como é que a gente identifica uma da outra. Então, o que é uma fração própria? É a fração onde o numerador é menor que o denominador. Então, a fração onde o numerador é menor que o denominador. Exemplo: 2 terços, 5 nono, 15 vinteavos e 50 centésimos. Por que ela é própria? O numerador é menor que o denominador. O numerador é menor do que o denominador. Esse é menor do que esse. Esse é menor do que esse. Esse é menor do que esse. E esse é menor do que esse. Fração imprópria. É a fração onde o numerador é maior que o denominador. Exemplo: 3 veio
9/5, 20/14, 100/30 e 20 nono. Então, fração imprópria é a fração onde o numerador é maior do que o denominador. Ó, esse maior do que esse. É o contrário. 3/2, 9/5, 20/14, 100/30, 20 nono. E tem casos que o numerador é maior, mas aí ela não é imprópria, ela é uma aparente. Vamos ver o que é uma fração aparente. É a fração onde o numerador é dividido pelo denominador sem deixar resto. É uma divisão exata. Exemplo. Tem que prestar muita atenção para esse caso e esse. O numerador é maior do que o denominador. Mas o detalhe qual é? Ó? Quanto é 10 dividido para 5? 2. Então, a fração aparente é uma fração que parece, mas não é. Olha a fração onde o numerador é dividido pelo denominador sem deixar resto. Ó. 10 dividido para 5, 2. 20/5. 20 dividido para 5, 4. Outro exemplo. 9/3. 9 dividido para 3, 3. Outro exemplo. 100/20. 100 dividido para 20, 5. Estamos chegando ao final de mais uma aula. Se tiverem gostado, deixe o seu like. E se não for inscrito no canal, se inscreva. Aqui vai ficar uma lista de exercícios para você memorizar o assunto da aula de hoje. Até a próxima aula.